Galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma situação que ela é muito interessante. Esse tipo de coisa acontece muito comigo, né? Eu acredito na sincronicidade e eu acho que na maioria das vezes quando a gente acredita em alguma coisa, a gente acaba criando uma percepção mais apurada com relação a essa coisa. Então, com relação à sincronicidade, eu vou mostrar um pouco para vocês hoje do que aconteceu comigo no concurso do MPRJ 36 e no que vai acontecer no concurso MPRJ 37. Então vamos lá, porque o conteúdo do vídeo de hoje está muito legal. Trajetória de um concurseiro concursado MPRJ 37. Vocês que assistiram ao vídeo anterior, falando sobre a experiência que eu tive no MPRJ, vocês viram que eu estava me preparando tanto para a segunda fase do MPRJ como para a segunda fase do TJ de Minas. Como eu não tinha recurso financeiro para comprar os dois cursos e também o tempo era escasso, eu tive que escolher entre MPRJ e TJ de Minas. Como eu vinha estudando para a magistratura, não já há um tempo, né, só no final de 2021, que eu fui me dedicar para a magistratura e fiz TJ São Paulo. Logo na sequência eu fiz TJ de Minas e um pouco mais à frente eu fui fazer a segunda fase do concurso de Minas. Foi logo na sequência do MPRJ, se não me falha a memória, foi logo na semana seguinte eu fui para Minas para fazer a segunda etapa. E a primeira banca do MPRJ foi o meu terror, que é de penal, processo penal, lei de execução penal e violência doméstica familiar contra a mulher. Eu até fui bem em execução penal e violência doméstica familiar contra a mulher, mas penal e processo penal foi um fracasso. Eu acho que eu zerei penal e fiquei com 1 ponto, 2 pontos na prova de processo penal. Então, assim, nesse concurso do MPRJ 37 vai acontecer o seguinte. No MPRJ 36, eu fiz a prova em Botafogo. Eu acho que foi em Botafogo. Botafogo é perto do Flamengo. Eu tenho um amigo que mora no Flamengo. Eu fui à casa dele pegar alguns objetos meus que tinham ficado em São João de Meriti e almocei com ele ali na rua onde ele mora mesmo, na esquina. A gente conheceu uma concurseira também, uma mineira, e veio fazer essa prova do MPRJ no Rio. Já estava na luta há um tempo. E foi bem legal, a gente trocou uma ideia rapidinho, já estava na hora da prova, e aí eu fui para um lado e eles foram para o outro. Eu fiz essa prova, eu fiz exatamente o que eu tinha que fazer para ir para a segunda fase, né? Para quem não sabe, eu concorro pelo sistema de cotas, então o cotista ele precisava acertar 50% da prova, e foi exatamente o que eu acertei. Eu nem levava muita fé nessa prova do MPRJ, não, eu não estava efetivamente preparado para fazê-la, como agora também eu não me considero preparado para fazer MPRJ 37. E o porquê eu já falei algumas vezes. As questões elas passam na nossa frente várias vezes. Então, assim, a gente precisa se aperfeiçoar, olhar o que a gente efetivamente está fazendo da nossa vida e continuar na luta. E por que eu estou falando isso? Assim que acabou a MPRJ 36, eu falei a mesma coisa no TJSP 189. Eu falei, olha, sobrarão algumas vagas e logo na sequência eles vão fazer o TJSP 190. Só que eu não tenho dinheiro, eu vou deixar o 90 passar e vou me preparar melhor para o 191. Eu não fiz isso, eu não me preparei melhor para o 191, mas eu ainda tenho tempo para me preparar para o TJ São Paulo 191. Também tenho tempo para me preparar para o TJRJ 50, que é o que tem na sequência. Eu falei a mesma coisa do MPRJ e realmente aconteceu. Acabou o MPRJ 36, eles voltaram a carga para o MPRJ 37. E onde eu fiz a segunda fase do MPRJ 36, vai ser exatamente onde eu vou fazer a primeira fase do MPRJ 37. Vai ser nessa localidade aí que vocês estão vendo. E para quem acompanhou o vídeo da experiência que eu tive no TJRJ 23, se não tiver acompanhado, eu vou deixar no card aí em cima, vocês vão dar uma olhada. Eu saio de Araruama para ir até a Universidade Estácio de Sá. Só que essa prova do TJRJ não foi na Universidade Estácio de Sá, mas foi muito perto. Para eu fazer essa prova do TJRJ,
eu tive que passar em frente dessa localidade, fazer um retorno lá na frente e parar no hipermercado próximo ao local de prova. Eu via essa Universidade de Estácio do Sá do local em que eu estava fazendo a prova do TJRJ. Então, a experiência vai ser praticamente a mesma. E aí, o que acontece? Tem essa pedra no meu sapato aí, para quem não acompanhou a experiência do TJRJ, não foi Fla-Flu na prova anterior do TJRJ. Na verdade, na prova do TJRJ foi Flamengo e Botafogo. Para mim foi o jogo que tirou o título do Botafogo. Depois daquele jogo, o técnico do Botafogo entregou o cargo. Foi realmente um jogo, foi uma pilha, foi emocionante do início ao fim. Então o Flamengo começou metendo 1-0. Eu pensei que o Flamengo fosse liquidar a partida no primeiro tempo. O Flamengo não liquidou a partida. Eu ia ver só o primeiro tempo. Eu tinha me planejado para isso. Vou ver o primeiro tempo, vou comer alguma coisa, tomar um banho e dormir para descansar. Fiz isso? Não fiz isso. E o que eu fiz? O jogo estava emocionante, o Botafogo empatou a partida. No segundo tempo, o Flamengo conseguiu um golaço do Bruno Henrique. Só que eu só fui conseguir dormir lá para 1h da manhã, para acordar às 5h da manhã e dirigir tudo isso que vocês viram até o Rio de Janeiro para fazer a prova. A prova do TJRJ foi às 9h da manhã. Eu tive um baita de um medo de perder a prova, então eu saí cedo de casa. Só que dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro. Vai ter Fla-Flu, vocês estão vendo aí, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Vai ser às 9h da noite. O jogo deve terminar lá para 11h30. Então, muito provavelmente 11h30, se eu fosse assistir, eu ficaria pilhado também. Iria até 1h da manhã. Dessa vez a prova vai ser à tarde. Mas o que eu quero fazer? Eu quero descansar nesse sabadão. Na verdade vai ser amanhã, né? Descansar nesse sabadão, ler uma ou outra coisa, mas com serenidade, com tranquilidade, me alimentar bem, já deixar tudo preparado para o dia seguinte e mais uma vez sair de casa com antecedência. A prova dessa vez vai ser 1h da tarde, eu vou ter tempo de chegar ao local, procurar um lugar para almoçar com tranquilidade. Almocei e me dirigi ao local da prova e fazer a prova com a tranquilidade maior para não cometer os mesmos erros que eu cometi no TJRJ 2023, beleza? Então, eu vou continuar compartilhando essa experiência com vocês para que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi e para que vocês conquistem a vaga de forma mais tranquila, né, sem cometer os erros, sem cometer os equívocos e vencendo os obstáculos à medida em que eles forem se apresentando a vocês, beleza? Não cometam os mesmos erros, se organizem, estudem legal, vejam com antecedência onde vai ser o local da prova, se preparem adequadamente para a prova. Se vocês tiverem esse mesmo raciocínio que eu tive, o edital está oferecendo aí 100 cargos vagos. Eles só botaram 25 para dentro. Tem 75 vagas? Muito provavelmente na sequência eles vão abrir um concurso. Não perca a mão. Foca naquele cargo que você quer e estuda absurdamente para aquela prova. Aquela prova que você acabou de fazer e foi reprovado, ela na verdade ela é uma experiência para que você possa se preparar para a prova seguinte. Então eu venho fazendo isso com a prova do MPRJ, vi que caiu muito de tutela coletiva, vi o que eles cobraram em direito constitucional, administrativo e nas demais matérias, e eu venho me preparando com base nisso que eles cobraram. Eu vou estudar só o que eles cobraram? Não, porque muito provavelmente não vai cair isso na prova. Mas eu tenho uma ideia de entorno. O que seria o entorno? Dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, eu expliquei melhor como eu vejo essa questão do entorno com relação à lei, por exemplo. Eles pediram lá o capítulo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social, na sequência eles pediram também o capítulo 3, que é o entorno. Eles podem, de repente, pedir o capítulo 5 dessa vez, que é muito importante também. Então, tendo essa noção de entorno, a gente vai estudar o que caiu, o que errou, para a gente não errar nunca mais, a gente se aperfeiçoar naquilo e também prestar atenção no entorno. Porque se o entorno cair, o entorno que eu falo é o seguinte, com relação ao capítulo, são os capítulos anteriores e posteriores. Partiu daquela questão ali, viu o capítulo anterior, o capítulo posterior, se caiu o que já caiu na prova, você tá craque. Se caiu o entorno, você também tá craque. Então, concurso para mim é isso. Concurso para mim não é perfeição. A gente não precisa ser perfeito. Concurso a gente precisa
acertar as questões necessárias para a gente conseguir a vaga, conseguindo a vaga, exercer bem a função pública para a qual a gente escolheu e está efetivamente exercendo e evoluindo cada vez mais, beleza? Galera, vou chegando aqui ao final do vídeo. Se você gostou do conteúdo do vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para continuar recebendo as notificações do canal, que é um canal bem legal, falando sobre rotina de estudos, falando sobre investimentos. Eu voltei a falar sobre mini índice e mini dólar no canal para agilizar o procedimento, para eu não ter que administrar mais de 2 canais nesse momento, né? Eu vou ficar com 2 canais. E comente aí embaixo a sua experiência de concurseiro, isso é muito importante, muito relevante para mim e me ajuda também a crescer e ajuda outras pessoas que acompanham o canal também a crescer, beleza? Weber do canal Vencendo Obstáculos, forte abraço e até o próximo vídeo.